Se o seu coração bate tão devagar, não deixe esse vazio te desanimar e te fazer ter medo de não alcançar o seu sonho, sonho, sonho. Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar. Essa festa não pode parar. Toda festa só vale se for pra Deus, não vale. Então não se atrase, pode vir mais um que cabe. Alegria verdadeira vai me positivar. É só pra quem tem Jesus na sua vida, então entra no clima. Calma pra cima. Por isso dance, não se canse, dance nesse amor. Sinta a vibe que invade nesse calor. Hoje, Senhor, grito, grito, danço e danço, grito, grito, danço e danço. Yeah! Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que Galerinha, estamos chegando nessa tarde de sábado no programa Tarde com Som e Arte. Quem sentiu a falta da pastora? Olá! Eu tô aqui, galera, com vocês, Unção e Arte, para alegrar a sua tarde. E hoje nós temos um convidado especial. Tem um menininho que não apareceu aqui nos outros dias, é a primeira vez dele aqui hoje, né? Se apresenta aí, Rodrigão! Fala, galerinha, meu nome é Rodrigo, como a Ju já falou. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje e espero que seja incrível. Assim como meus líderes, o Ed e a Ju, excelente. Ontem, aí você fala um pouco mais perto aqui. Mais perto aqui? Aí. Deu certo. Não, você chega. Eu chego. É porque o nariz dele é grande. Desculpa, gente. Aí se ele chegar muito perto, ele bate no microfone. Se eu virar aqui, cai. Bullying interno. Bullying interno. Então, galerinha, boa tarde. Ontem, quando nós falamos assim, vamos falar de Pedro. Opa. O que Foi eu aqui, desculpa. O Rodrigo falou assim, não, deixa pra falar de Pedro amanhã. Seria bom. Que tá agendado pra que eu esteja lá no sábado. E aí a pastora, como uma boa pastora, ela falou assim, amanhã você vai falar de Pedro novamente. Tá, moleque. Pedro é o cara. É o cara. De todos os lados que você pensar, Pedro é o cara. É o cara. Você fala assim, mas Pedro, ele é o cara. Assim, não, mas Pedro negou Jesus. Ele é o cara. Ele é o cara. Pedro era nervoso. Ele é o cara. Acho engraçado que assim, Pedro era normal como nós, né? Ele tinha as mesmas loucuras, as mesmas doiduras, ele, sim, era doidão, tinha os mesmos problemas, ou até piores que a gente, mas mesmo assim, ficou marcado na história. Faz o seguinte, você que está aí nos assistindo, na minha versão aqui, no meu ponto de vista, Pedro era o cara. Para você, Pedro era o quê? Manda nos comentários aí. Eu já vou até mandar no comentário, já vou pegar meu celular aqui, vou abrir e vou colocar. Para mim, Pedro era cabeça dura. Pedro era o cara. Para você, Pedro era o quê? Vai lá, Rodrigo, Pedro era o quê? Pedro é inspiração. Pedro é inspiração. Boa. Boa demais. Boa. Abner, para você, Pedro Pedro é uma referência na questão de ousadia. Então Pedro era ousado. Boa. Serjão Berranteiro. Ele era muito irritado também. Irritado. Explosivo, né? Explosivo. Era... Então, vamos dar sequência? Bora. Então, para você que está aí, não tem como a gente começar uma leitura sem antes fazer uma oração. Verdade. Porque, como eu disse, antes de qualquer coisa que você for fazer, e ainda mais do aprendizado, da leitura bíblica, você tem que fazer uma oração. Verdade. Você tem que orar e pedir para o Espírito Santo te dar discernimento, te mostrar além do que está escrito. Amém. E como hoje ela está com a gente, né, eu queria pedir para a nossa pastora fazer a oração. Amém. Vamos fazer oração. Pai querido, estamos aqui para estudar a Tua palavra.
E nesses poucos minutos, queremos que o Teu Espírito Santo nos revele o que está por trás das Escrituras, o que está por trás das letras, o que está por trás da palavra, que só o Teu Espírito Santo pode nos revelar e mais ninguém. Abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos não só ler, mas entender, nos aprofundar, nos mergulhar, Senhor, no Teu conhecimento e possamos absorver tudo, Senhor, e colocarmos em prática em nome de Jesus. Amém. E amém. Isso. Então, nós estamos falando hoje, vamos finalizar, João capítulo 21. Você que está na sua casa aí, abre a Bíblia. Pega o marca-texto, pega o seu bloco de anotação aí, o seu caderno de anotação e vamos acompanhar e começar a marcar. Eu vou fazer um resumo do que nós falamos ontem. Beleza. Se tiver algo que vocês queiram acrescentar, acrescentem. Beleza? Beleza. Fechou. Não tem problema, você pode interromper, pode falar. Então, no capítulo 21, começa falando assim, 21:1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Tiberíades? Isso. Resumindo, esse aí é o mesmo mar da Galileia. Certo? Onde Jesus, lá em Mateus, falou com os discípulos assim, eu vou voltar na Galileia e falar com vocês. Então, passado, os tempos, ele apareceu lá junto no mar da Galileia e encontrou quem? Pedro. Quem? Tiago? Não. Lê aí. Me ajuda aí, querido. Ó, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, Isso. e os filhos de Zebedeu, e e os outros 2 dos seus discípulos. e outros 2 de seus discípulos. Então estava Pedro, João, correto? Sim. Quem é esse João? O amado, o que se intitula o apóstolo amado. Nosso amado. Né? Na minha Bíblia ele está até entre parênteses. Então estavam eles ali conversando, belezinha. Tanto que, algo que eu não falei ontem, por eu não citar ontem, em primeira mão, Pedro não tinha a intenção de pescar. Você sabia disso? É mesmo? tá brincando, Ed? Pedro não tinha a intenção de pescar naquela noite. E era uma noite de sábado. Era sábado à noite. E eu vou revelar isso para vocês ali na frente. Então, Pedro, estava ele ali, mais os outros 6. Falou assim, vou pescar. Pedro falou aí, vou pescar. Os outros falam assim, vamos também. Entraram nos barcos e foram pescar a noite inteira. Aí você fala assim, mas você fala não, vou fazer a pergunta, vocês vão responder aí para mim. Ainda mais quem estava ontem. Por que Pedro não tinha a intenção de pescar e só resolveu em cima da hora? Por quê? É mesmo? E se eu te falar que o Abner leu isso ontem e não prestou atenção? Ah, não acredito. Aí você fala assim, não, mas eu já li isso aqui 300 vezes e Pedro tinha intenção de pescar, ué. Porque você falou ontem. Você falou assim, ele estava com fome e ele tinha que buscar, era um meio de buscar alimento para a sua família. Mas eu não disse que ele já tinha a intenção de pescar. Tanto é que eu dou a resposta logo, eu espero o pessoal responder. Fala logo, moço, fala logo. O povo tá curioso. O Carlos está ali, por quê? E aí, pessoal? Não tinha a intenção de pescar. Ele resolveu na hora. E eu vou provar na Bíblia. Tá. Então, quando ele pega e fala assim, vou pescar, e os amigos falam assim, vamos também. Olha a influência. Quem falou que Pedro era influenciador? Ai, tem uma galera que falou que ele era influenciador. Lembra que Jesus, quando chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Pescando. E Jesus disse o que para ele? Te farei pescadores de homens, é isso? Larga as redes que eu lhe farei pescadores de homem, e não de peixes. Sim. Pescadores de homens. Beleza. Então Pedro volta a pescar. Porque quando Jesus morre na cruz, ele fala assim, Acabou. Jesus morreu. Vou voltar para as velhas práticas.
Inclusive, não foi só Pedro, foi todos. Voltaram para as velhas práticas. Quem estava com Pedro lá? Lê aí no 2. No 2 Quem estava com Pedro? Tomé, chamado do Dídimo. Tomé Natanael e os filhos de Cana da Zebedeu, Galileia e os mais filhos de 2 de Zebedeu. seus discípulos. João, correto? Os discípulos. Então, estava Pedro e mais 6, Certo. correto? Estava Pedro, mais 4 discípulos e 2 discípulos dos discípulos. 7 pessoas. Quando Pedro pega e fala assim, vou pescar. Anota aí que é para tu não esquecer dessa aí, irmãozinho. Pode mandar o código. Anota aí que eu quero ver. Pode mandar. Quando Pedro pega e fala assim, vou pescar, ele está falando assim, vou voltar para as velhas práticas. Eita. Vou voltar para as práticas antes de conhecer a Jesus. Nossa. Pedro andou com Jesus, viu os milagres acontecendo, estava junto com Jesus em tudo, brigou, cortou a orelha, Jesus colou a orelha do cara no lugar e falou assim, não faça mais isso, não levante a espada, e começou a falar. Pedro fez muitas coisas e viu Jesus fazer muitas coisas. Mas quando Jesus morre, ele se sente sozinho e volta para as velhas práticas. Assim como o crente, antes de conhecer a Jesus, tem uma velha prática. Com Jesus, ele se sente o cara. Nossa. Mas quando ele abandona Jesus, para onde ele volta? Para as velhas práticas. E ele volta igual? Não. Não, ele volta muito pior do que antes. Eita! O quê? Aê! Então, Aguenta as costas Não. aí, gente. então quando nós voltamos para as velhas práticas, nós dependemos de Cristo? Não. Não. A gente quer resolver tudo com a nossa própria força. Quem não bebia, volta a beber. Quem não usava drogas, tinha parado, volta a usar drogas. Quem parou de trair a esposa quando conheceu a Jesus, quando abandonou a Cristo, voltou a trair novamente. Então, volta para as velhas práticas. Sim. Certo? E aí, quando você está lá, Jesus te abandonou? Não. Não, foi pregado isso logo na abertura na terça-feira. Jesus nunca se esquece de um filho. Opa. Normal, pode continuar. Jesus não se esquece de um filho seu. Uau! Uau. Até mudou a voz Segura a aí. unção aí, crente. Segura. Então, o que acontece? Jesus nunca se esquece de um filho seu. E aí, quando Pedro resolve ir pescar, e os amigos que também eram discípulos, em vez de falar assim, Pedro, vai não, Pedro, porque Jesus falou assim, que você era pescador de homens, assim como nós. Os amigos falaram isso? Não. O que eles falaram? Bora, vou junto. Também vou. Também vou aí. Tô fazendo nada. Vou voltar para a velha prática também. Deu aval, né? Mas aí, o que acontece? Eles estão no barco, passaram a noite inteira pescando. Pegaram peixe pra caramba? Não. Não pegou nada. Jesus aparece na beira da praia e fala assim, amiguinhos, tendes algo que comer? Lembra dessa pergunta? Por que Sim. Jesus perguntou, tendes algo que comer? Nós ficamos um bom tempo falando sobre isso, muito top isso. E eles disseram, não pegamos nada. Não pegamos nada. E Jesus fala assim, joga do outro lado, joga do lado direito. Pedro, mesmo sem saber quem era, Obedece. obedece, porque eles não tinham reconhecido que era Jesus. Quando joga a rede, eles pegam muito peixe. Então João pega e fala assim, eis o mestre. Ele lembrou, né? Lembrou. Então Jesus, aí o que Pedro fez? O que ele fez, Ed? Abner, pega vai aí onde fala que Pedro estava nu. Oh, meu pai. Tá aí? Pedro estava nu? É, Eu tenho aqui. tá aí. 21 aí, ó. Aqui, ó. É no 7. 21, 7. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. A minha ainda está mais explícita. Ah. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. A minha está veste. Ele vestiu a roupa e se jogou ao mar para poder encontrar o Senhor. Certo? Aí eu te pergunto, Pedro não tinha a intenção de pescar. Por quê? Não sei o que o pessoal respondeu lá, que não deu para mim ver. É o seguinte, quem está com a sua Bíblia de estudo aí, com certeza no rodapé vai estar escrito, Pedro não tinha a intenção de pescar, tanto que ele não estava com as roupas apropriadas que ele usava anteriormente para pescar.
Então, por isso que ele tirou a roupa para não sujar as suas vestes ao passar a noite inteira na pescaria. Mas, quando ele reconhece que era o Jesus que estava na praia, o que ele fez? Vestiu a sua roupa, que era a roupa boa a qual ele usava, se jogou ao mar para encontrar Jesus. Porque quando você encontra o mestre, você não quer voltar sujo, você quer voltar limpo. Nossa. Eita! Segura essa aí, crente. O Serginho tá ali quase caindo da cadeira, gente. Ele não tá nem acreditando, olha lá. Você tá doido aí. Forte demais. Deu para entender o pesadão? E Pedro passa a noite inteira pescando. Quando encontra o Senhor Jesus, ele passou a noite inteira pescando e largou os companheiros para trazer os peixes. Quando ele chega lá, já tinha fogo, Tava tudo preparado. peixinho assado e pão que o próprio Jesus fez, para mostrar para Pedro que não era a força dele que ia fazer, mas quando você confia em Cristo, tudo dá certo. Jesus entra com providência, o seu alimento não falta, porque Pedro só foi pescar para trazer alimento para a sua família, dependendo da sua própria força, ele não conseguiu nada. E mesmo ele, só pelo fato de reconhecer, ele já chegou com providência na areia, que já tinha peixe e pão assado. Eita, que é forte isso, irmão. Então, olha só, Pedro, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Então, Pedro, ele não tinha intenção de voltar a pescar. Ele não tinha intenção porque ele estava nu, porque ele tinha tirado a sua roupa? Exatamente. Quando ele resolveu pescar e entrou no barco e foi, o que ele fez? Ele tirou a sua roupa para não sujar. Se ele tivesse a intenção, já anteriormente planejado em voltar à pescaria, o que ele faria? Já vou entrar no mar com a minha roupa própria de pesca. Entendi. Entendeu? É como se fosse assim, eu sei que Jesus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa, mas enquanto ele não faz nada, deixa eu voltar aqui um pouquinho essa prática antiga aqui. Exatamente. Assim como o crente, quando está cheio de problemas, ele esquece de uma palavrinha, assim como Pedro esqueceu. Que Jesus disse, eu vou ao Pai, mas vou voltar. Mas vou voltar. Eita, pega Ele essa pensou, aí, eu crente. vou ao Pai, mas essa eu vou voltar é a mesma coisa do crente quando está com problema. Quando ele está com problema, ele esquece que Cristo tem o poder para fazer milagres. Então aí ele deixa Cristo de lado e quer fazer com a sua própria força. E é aí onde ele se lasca. Posso fazer uma pergunta? Pode. Assim como você falou que Pedro tirou aquelas vestes e entrou no barco daquele jeito. Será que Pedro já tinha a noção que Jesus poderia aparecer? Não. Não? É essa que é. Se eles tivessem noção que Cristo, se eles não tivessem deixado escapar essa parte que Cristo ia voltar, eles nunca tinham voltado para a velha prática. Muito pelo contrário. Sim. Estaria fazendo o que Cristo mandou, pregando e arrebanhando almas. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, quando ele tenta fazer isso, é essa parte. Logo depois, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas? Né? Se eu vou falar sobre isso, a gente vai demorar um pouco. Porque quando ele pergunta primeiro se Pedro ama ele está voltando lá para trás, que ele fala, Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E Pedro, sim, Senhor. Aí ele está voltando lá para Mateus. Quando Jesus estava falando que eles iam se escandalizar, Pedro diz assim, Senhor, eu te amo mais do que todos estes, mesmo que todos te abandonam, eu nunca te abandonarei. Nossa. Na primeira oportunidade, o que ele fez? Abandonou. Tanto que ele falou assim, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Caramba, Forte, ele era forte. muito explosivo, né? Também. Era. Muito explosivo. E para dar sequência, a gente parou ontem no verso 18. 21 Isso. ainda, né? No 21, 18. Certo. Porque no 17, no 16 e no 15, acho que foi ao inverso, né? No 15, 16 e 17, Jesus pergunta se ele ama. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Gente, só desse tu me amas nós ia ficar aqui uma semana. Então, quando ele vai perguntando e Pedro vai reconhecendo que o amar, no primeiro amar, Jesus está falando no amor ágape, o amor supremo, o amor que não muda, que é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e Pedro acha que é um amor menor. E aí fala, claro que amo o Senhor. E Pedro toma um de direita. Aí Pedro fica meio tonto e Jesus fala assim, Pedro, tu me amas?
Pedro responde. Eu amo, Tomo de Senhor. esquerda. Na terceira vez ele fala, Pedro, tu me amas? Tu Aí sabes. Pedro entende. Tanto que o que Pedro fala? Que aí já é a sequência, que ontem eu não falei sobre isso. 10 minutos eu respondo o que está faltando, gente. Calma aí. Vai dar certo. Você tem muita... Tem, mas calma lá. Aí Pedro vai e responde. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Tanto que Pedro entendeu qual é o sentido do amor que Jesus estava falando, que Pedro, diz aí, Simão Pedro entristeceu-lhe, porque ele tenha dito a terceira vez, tu me amas? E disse-lhe o Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele fala entristecido. Ele já fala triste, porque agora ele entendeu o que Jesus queria dele. E Jesus disse o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. Caramba. Cuida do meu povo. Tipo assim, eu não preciso, você não precisa me ver para poder fazer a obra, você só precisa crer que eu já falei contigo, te dei tudo o que você precisava fazer, então por que tu virou as costas na primeira oportunidade e abandonou aquilo que eu te mandei fazer? É forte, meu Aí povo! foi uma luta. Rapaz, se aqui fosse uma luta de boxe, Pedro tinha ido à lona. Juro pra você, uns 3 dias em coma. Era Jesus Balboa e Pedro Lona. Acho que eu levou uma voadeira. Levou de voadeira. Então, é isso que Jesus está falando. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos... Eita Deus. Larga os peixinhos, vai fazer o que eu te mandei. Para Forte, quem não hein? veio, quando Pedro puxa os peixes, tem 153 peixes grandes. Foi muito forte sobre isso. Gente, eu estou falando, nós precisávamos aqui de mais uma semana Era aqui top para demais. explicar isso. Não, Ed, era bom demais. Na verdade, te digo, Pedro, que quando você era moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Isso significa, Pedro, quando tu eras mais novo, eu não falo, não é na idade, é no entendimento. É no entendimento de Pedro, não na idade. Porque eu já vi para você, quando está falando quando Pedro era criança, não é no entendimento da palavra, no entendimento da revelação. Então, quando você era moço, Pedro, quando você tinha pouco entendimento, você fazia o que queria, porque quando fala cingias, quer dizer, rodeava ao seu próprio redor, tudo tinha que ficar Em ao seu volta redor, em dele, volta de né? você. Então você fazia o que você queria. Agora, querido, ó filho meu, não é mais como você quer. Até aqui Ó a deu. revelação, ó a Até que deu certo revelação. agora. Segura aí, irmão. Por quê, queridão? Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser servo. E quem é servo não tem vontade, só faz aquilo que o dono quer. E quem é seu dono é Jesus. Nossa! Segura, irmão. É muita coisa aqui, gente, né? Michele, cai da cadeira aí, amada. Ed, vou te falar a verdade. É muito satisfatório ouvir sobre Pedro. Sempre é muito bom. Tá Não, louco? e Pedro fala o que nessa hora? Nada, Jesus não deixa. Falar o quê? Se Pedro quiser, fala, escuta, terminei. escuta e pega, Pedro. Aí ele pega e fala lá assim, querias, mas, tem uma vírgula, não tem? Gente, aprenda uma coisa, sempre que você vai ler a Bíblia e depois de uma frase tem uma vírgula, para, meu querido, para e analisa, por que tem a vírgula? Pra pausar, parou. Pausa, reflete, pensa, pergunte-se a si mesmo. Ah, ô, Ed, lapada Por quê? atrás de lapada, velho. Não, lapada que levou foi Pedro, nós temos que aprender com ele para não levar também. Mas quem não está levando, eu sou o primeiro. O Serginho tá ali, chega tá triste o bichinho lá. Eu sou o primeiro a apanhar. Mas espera aí, falar em Pedro aí, eu lembro de um cara aí, você tá doido. Que cara, Sérgio? Que cara, Sérgio? Deixa em off, nos bastidores. Ninguém sabe. Então, quando Jesus pega e fala assim, mas, quando já fores velho, tipo assim, quando, Pedro, você entender que não é pelas suas próprias forças, mas por mim, aí continua, estenderás as mãos, e outro te cingirá,
e te levará para onde tu não queira. Entendeu, Abner? Eu entendi. Então responde para nós. Mas é pergunta, mas pô, Não, que eu acabei de ler. Só esse pedacinho. é porque não deu pra ouvir qual que foi o texto. E Jesus diz: mas quando já fores velho, vírgula, quando tiveres entendimento do que eu quero para você, que não é com a sua própria forças, mas com a minha, com Cristo na frente de tudo, vírgula, estenderás as mãos. Tipo assim, eis-me aqui, Senhor. Sempre quando você vai orar, você não estende a mão e fala assim, eis-me aqui, Senhor. E quando é para receber, você fala assim, eis-me mais aqui, Senhor. É verdade. E tem uns irmãozinhos na hora da benção apostólica e falam assim, roubei a benção. Nossa. Nossa. Eu nem faço isso. Não. Eu não faço isso. Quando é para receber, nós estendemos mais ainda. Por isso que Jesus pega e fala assim, estenderás as mãos. Tipo assim, faça de mim o que quiser. Sou teu servo. E por ser servo, Jesus fala aí para ele, e outro te cercará, que é cingerá. E outro te cercará e te levará para onde não queira. Forte isso, hein? E quem levará Pedro? Quem? 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 Jesus. Eu ia falar isso. Vai te levar para onde? Para onde você não quer ir. É aquela obra que o Espírito Santo fala assim, vai lá, filho, não quero ir não. Vai, prega, não quero ir não. Quero, não vai dá, e mas não prega. dá, senhor. Mas todo mundo lá me conhece e sabe da minha vida antiga. Vai e prega. Vai, e vai, e vai. Vai, Jonas, vai, Jonas. Aí, o que acontece? Para onde não queira ir. E aí sim Pedro entende. Ele está quebrando Pedro, ele está moendo Pedro, está reformulando Pedro. Só que ele está falando para Pedro, olhando no olhar de Pedro ali, os dois fixos. E quem está levando? Pedro está levando um chicote, mas o chicote é grande. Pega Tá nas batendo costas de em Pedro outros. e bate nos outros 6. Porque se ele foi, vocês acompanhou por quê? Oh, desculpa aí, pessoal. A outra, tá vendo? Aí fala lá assim, ó. E diz, no 19, e disse isso, significando com que morte. Leia para nós, Abner. Leia aí. E disse isso significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe. Calma. Repete o 19. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Então, quem levou Pedro para onde Pedro não queria ir? Porque tem gente que fala assim, eram outras pessoas que iam levar Pedro. Não, negativo. Quando Jesus pega e fala lá para ele assim, quando fores mais velho, certo? Quando tiver o seu entendimento, você vai fazer a obra. Porque a sua morte, Pedro, não há de se glorificar você, irá glorificar a Deus. Porque se fosse o homem que fosse levar Pedro para onde ele não queria, ia glorificar quem? O homem. E não a Deus. Segura, crente! Peguei. Viu aí que o trem é bom? E Pedro entende. E quando Pedro entende, a mesma coisa somos nós. Quando nós deixamos Cristo de lado e voltamos para velhas práticas é uma plaquinha bonita de se dizer. Porque na verdade nós voltamos para muito, mas muito pior do que as velhas práticas. Para velhos pecados. Para velhos pecados, para velhas manias, coisas velhas erradas, atitudes. vontades. Isso. E o pior, vontades do corpo. posso dar uma chegadinha santa? Bate. Senta aí, irmãozinho. Bate bastante. Senta aí que eu vou te mostrar na Bíblia. Sérgio até baixou a cabeça. Seja ali. Pedro. Que eu vou falar pro agora. O Abner falou assim, Ed, quando for assim, você me avisa, que eu quero colocar aquele toque. Olha só, irmãozinho, desculpa. Serve para mim isso. Eu não estou nem falando de você, serve para mim. Por quê? Quando eu viro as costas para Cristo, quero fazer com as minhas próprias forças, eu não volto sozinho para as velhas práticas. Muito pelo contrário. Aquelas pessoas que eu arrebanhei para Cristo, elas vão me ver com maus olhos e vão falar assim, se ele voltou sendo ele, e eu que sou pequeno na fé não vou voltar por quê? Então quando Pedro volta, quem volta com ele? Foi algum que não era cristão? Muito pelo contrário, foi os discípulos de Cristo. Não foi quem não conhecia. Então quando você volta para as velhas práticas, quem volta com você é aquele que você arrebanhou. E a Bíblia fala assim, que ai daquele que fizer os meus pequeninos pecar. Segura!
Eita Deus! Fala! Não dá pra vocês verem, não, galera. Mas isso aqui tá demais. Gente, isso é palavra de Deus. Há uma unção Aí você fala assim, o espiritual Ed tá lendo tremenda. aonde? Só na Bíblia. Há uma unção tremenda nesse lugar, Gente, querido. eu tô arrupiando aqui do pé à cabeça. Nossa, tá louco. Se você é cristão e você desviou dos caminhos, você saiu dos caminhos, olha, você carrega uma multidão de gente que você ensinava, você carrega para o mundo junto. E o Senhor está dizendo isso a Pedro, que ele vai apanhar por causa disso. Não, e vamos dar sequência, que o tempo passa. Olha só. Mas aí você fala assim, lascou. Se você é uma pessoa que já aconteceu isso com você, nós temos um testemunho lindo para poder contar aqui, né? Essa semana eu conversei com o pessoal que está aqui online aqui com a gente. Foi lindo de ver. Isso. O que eu tenho que fazer? Ed, e agora? O que eu faço? A mesma coisa que Pedro fez. Eu falei que Pedro era o cara. Quando Jesus fala tudo isso para Pedro, a Bíblia diz o seguinte aí no 19. E disse isso significando com que a morte havia de glorificar a Deus. O que tem aí? Ponto final. Sim. Acabou. Já era. A sua morte, Pedro, vai glorificar a Deus. Cara, isso dá outros Ponto final, códigos acabou, Pedro. Não tem tremendos mais aqui. o que fazer, Pedro. A sua morte, filho, queridão. Ó, amigo meu, filho meu, servo meu. A sua morte vai glorificar a Deus. Gente, isso é forte, isso é muito Isso é forte. muito Ponto forte. final, acabou, Pedro. E Pedro, não fala nada, Pedro. Cala a boca. Fica quieto. Ai, Joey Ed. Ai. A morte dos seus desejos. Olha a revelação aí do Espírito Santo agora para você. A morte dos seus desejos, a morte da sua vontade, a morte da vontade da sua carne. A morte, querido, da vontade de ir lá de fazer o erro, sabe? De fazer coisas erradas. Quando você mata isso... Continua. Quando você mata isso, isso glorifica o nome do Senhor. É isso aí. Nosso horário, infelizmente, acabou. Mas eu vou dar sequência nisso na segunda-feira. Beleza. Eu garanto a vocês que nós vamos trazer muito conteúdo, porque a gente, né? Acabou. O horário acabou. E eu agradeço de coração a cada um que está aí, que hoje a gente está bem corrido, tá bom? E vou fazer aquela oraçãozinha rápida. Pra Aquela encerrar. oração rápida. Isso. E a gente vai fazer um vídeo pequenininho, postar lá na nossa página para vocês. Isso, beleza. Galera, foi maravilhoso ter você conosco nessa tarde abençoada, nessa tarde linda. Quero abençoar a sua vida e pedir que volte segunda-feira, que vai dar continuação a essa palavra abençoada. O pessoal, não, Ed, o que aconteceu com Pedro? Gente, se você é uma dessas pessoas, Jesus disse, segue-me. Isso significa, se você entendeu, acabou. Todos os seus pecados eu jogo no mar do esquecimento e eu não lembro mais. Só volte a seguir-me e fazer aquilo que eu te mandei e está tudo resolvido. Aleluia. Amém. Pai querido, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, que por algum instante, algum momento da sua vida, elas derrubaram tudo, deixaram tudo para trás para fazer velhas práticas, para seguir velhos pecados, velhas manias que tirava elas de perto do Senhor. Em algum momento, Senhor, e quando elas foram fazer essas coisas erradas, elas levaram junto outras muitas pessoas que estavam seguindo, que estavam sendo discípulos dela. E peço, Pai, perdão por essas pessoas, ajude-as a voltar para o teu caminho, ajude-as a voltar para a tua palavra, para, Senhor, estar diante de ti. Assim como Pedro reconheceu que só o Senhor é Deus e que sem o Senhor nada ele podia fazer, que assim cada um que está nos ouvindo também. Pedimos a tua bênção, um final de semana abençoado, cheio da tua graça, e segunda-feira possamos estar aqui falando da tua palavra para milhares de pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus.